assunto meio espinhoso. E eu estou vendo um monte de gente conhecida aqui que veio aqui pela primeira vez. Então hoje será a espiritualidade a plantão comigo. Mas estamos aqui, na fé. Que eu vim falar justamente sobre o quê? Sobre o poder da fé. Esse meu momento de reflexão, eu não gosto de chamar de palestra, porque quem fala em palestra presume que sabe tudo sobre o assunto. Em matéria de Deus, a gente sempre aprende todo dia. Então a gente nunca esgota e nunca sabe tudo. Então por isso eu trago aqui apenas alguns pensamentos para que as pessoas e eu também possa em casa refletir um pouquinho mais, ter um pouquinho mais aquela centelha aqui, falando assim, nossa, é verdade, né? Eu vi isso daí no dia, e ficar pensando, né? Então esse meu momento de reflexão com vocês, ele foi extraído do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é A Fé Transporta Montanhas. Nós, espíritas, não temos todos aqueles rituais da Páscoa que os católicos e outras religiões têm. Mas nós não deixamos de refletir este momento. Eu estava pensando, quando eu estava estudando esse capítulo, pensando justamente em Jesus Cristo. Foi perseguido, foi ridicularizado, morreu pregado em uma cruz. Por que será que tudo isso aconteceu? Ele sabia, quando ele fez a última ceia com seus apóstolos, ele sabia tudo o que ia acontecer, tudo. Mas ele tinha um propósito. Mesmo assim, ele saiu correndo, desistiu no meio do caminho. Ele falou assim: olha aqui, ô pai, está tirando um sarro da minha cara, né? Que tudo isso vai acontecer comigo, eu não vou ficar aqui, por quê? Vou sair correndo, isso não vale a pena. Foi isso que aconteceu? Não. Por quê? Porque ele tinha fé. Fé que tudo aquilo que ele estava pregando, fazendo, vivendo, era real, era verdadeiro. E ele tinha perseverança, ele tinha persistência. E ele tinha uma fé inabalável na imortalidade da alma, na vida após a morte. Por isso, ele ficou, persistiu, percorreu aquele caminho de dor, de sacrifício, para nos passar essa mensagem maravilhosa, para nos dar esta oportunidade de reflexão. Então, esse momento que nós vivemos, que antecede a Páscoa, serve para que a gente lembre de todos esses momentos vividos por Jesus Cristo. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos a passagem de Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 20, que diz assim: quando Jesus foi para junto do povo, um homem aproximou-se dele e, pondo-se de joelhos aos seus pés, disse-lhe: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático, que sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. E eu apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus lhe respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei aqui esse menino. E Jesus,
demônio, o fez sair do menino, que ficou curado no mesmo instante. Então os discípulos vieram se encontrar com Jesus, em particular e lhe perguntaram: por que nós não pudemos expulsar esse demônio? E Jesus lhes respondeu: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passaria, e nada vos seria impossível. Quando eu li esse pedacinho aqui, eu tive que ler algumas vezes para poder extrair alguns pensamentos. E algumas preciosas lições foram encontradas nessa passagem. Primeiro, Jesus mostrou que ele estava perplexo com os seus discípulos. Nossa, como assim perplexo com os discípulos? Sim, ele estava perplexo. Por quê? Porque quando os discípulos estavam do lado de Jesus, estava tudo bem. Eles acreditavam, eles seguiam tudo, mas quando os discípulos estavam sozinhos, batia o quê? A insegurança, a incerteza e até mesmo a incredulidade. Por quê? Não, só Jesus pode e eu não posso. Então Jesus estava perplexo com os seus discípulos. Ora, pessoal, se até os discípulos tinham as suas dúvidas em relação à fé, quem dirá nós, né? Que muitas vezes somos testados, provados e esquecemos do principal. Nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. E se nós não tivermos uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, a gente não vai conseguir superar os nossos obstáculos, a nossa montanha. Essa passagem, além de tudo, mostra o quê? Tudo aquilo que nós pregamos sempre. Quando Jesus fala que expulsou, essa passagem conta que Jesus expulsou o demônio do menino. Se nós trouxermos isso para a nossa visão espírita, o que estava acontecendo com aquela pobre criatura? Pela falta de fé, um dia ele estava em pé, outro dia ele não estava em pé, ele não tinha firmeza. E aí o que aconteceu? Ele deu a brecha, ele abriu a porta para quem? Para os nossos inimigos desencarnados. E os nossos inimigos desencarnados ficam esperando o quê? Uma brechinha para poder entrar na nossa vida e bagunçar a nossa rotina. Quem já me viu aqui em outras vezes, sabe muito bem que eu gosto de falar do exemplo do cara da prancheta. Então você fica imaginando aquele desencarnado que está querendo pegar você, fica o dia inteiro ali a postos, a pranchetinha na mão, só contando todas as suas falhas, para ele saber exatamente onde ele vai entrar. E essa passagem me lembrou disso. Por que essa pobre criatura um dia estava no fogo, outro dia estava na água? O que aconteceu? Deu a brecha para os seus obsessores bagunçassem a sua vida. Por que isso aconteceu? Pela falta de fé. Mas Jesus tinha firmeza. E com a sua firmeza, o que ele fez? Naquele momento, afastou os obsessores daquela criatura. Então, mais uma vez, a gente tem um exemplo de fé, um exemplo de firmeza. E daí você deve estar pensando assim: ah, mas Jesus era Jesus, né? Quem sou eu na ordem do dia, não é verdade? Gente, somos todos filhos de Deus.
Todos nós temos os nossos momentos ruins, mas nós temos que lembrar que a fé nos transporta, que a fé faz com que a gente evolua, que a fé nos traz de volta para a realidade, que não são só os momentos tristes que nos fazem evoluir, os nossos momentos de calmaria também nos fazem evoluir. E às vezes, quando passamos por situações das mais complexas e difíceis, não podemos deixar de ter fé. É fácil a gente falar de fé quando a vida está ajeitada, quando você tem uma casa confortável, quando você tem um emprego, quando você tem saúde, está tudo certo. O difícil é a gente falar de fé quando nenhum desses fatores estão presentes na nossa vida. Mas, mais uma vez, se nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, nós viemos aqui para ter mais momentos complicados do que descomplicados. E os momentos descomplicados, eles nos servirão do quê? De alavanca para o próximo passo. Se a cada momento complicado da minha vida eu perder a fé, como que eu vou prosseguir nessa caminhada? Não tem como. E como que a gente faz para não perder a fé nesses momentos? Primeiro, quando nós pensamos lá, a gente fala assim, o ditado popular: a fé transporta a montanha. Não é que você vai olhar para a montanha, mentalizar ela, tirar ela desse lugar e colocar ali. Talvez um dia a gente consiga, né? O poder do magnetismo pode um dia nos trazer essa situação, mas nós ainda não estamos lá. Então, quando a gente, o que é a montanha na vida da gente? A montanha representa as situações difíceis, os obstáculos, aquilo que é colocado ali na nossa frente, para a gente poder aprender a lidar com determinadas situações e subir mais um pouquinho rumo à nossa evolução espiritual. E o que representa o grãozinho de mostarda? Basta ter um pouquinho de fé. Você tiver um pouquinho de fé, tudo vai melhorar. Tudo vai ser mais fácil. Eu conheci uma senhora essa semana, e quando ela saiu do meu atendimento, eu fiquei pensando assim: puxa vida, né? Ela veio aqui me procurar por uma situação jurídica, e quem aprendeu muito com ela fui eu. Que pensa numa pessoa que tudo estava errado, tudo estava dando errado. Era aquela senhora que estava na minha frente. E ela, com um sorriso largo no rosto, dizia assim: não, doutora, mas fica tranquila, vai dar tudo certo. Eu confio em Deus. E eu olhava assim, eu contando, falava assim: minha Nossa Senhora, está aí mais um motivo para eu falar de fé nessa palestra. E a hora que ela foi embora, eu falei assim: caramba, a gente reclama de tanta coisa à toa. A situação dessa pessoa é desesperadora e ela não perdeu a fé. Ela ainda consegue sorrir, ela ainda consegue incentivar as pessoas que estão ao redor dela. Então, a primeira coisa, quando a gente está lá esmorecendo, sei lá se eu acredito, se não acredito, não sei, não sei o quê, não foca nesse pensamento. Foca no exemplo de outras pessoas que vão dar para você. Eu foquei no exemplo dessa pessoa. Outros exemplos maravilhosos que a gente pode focar quando a gente está desistindo, está esmorecendo.
personagens, né, bíblicos, Jesus, Moisés, Noé. Pensa bem. Na Bíblia está escrito lá que Deus falou para Noé que até um dilúvio, que ele tinha que correr, construir uma arca, colocar um bando de bicho lá dentro da arca. Ele foi ridicularizado, ele foi caluniado, ele foi injustiçado. Ele perdeu a fé? Não. Ele foi lá, prosseguindo, e chegou um dia que teve o dilúvio. Quem se salvou? Agora vamos colocar na nossa realidade. Todo mundo aqui já ouviu falar de Chico Xavier? Quem não ouviu, por favor, depois procura na internet. Se Chico Xavier fosse dar atenção e ouvidos para as pessoas que falaram mal dele, ridicularizaram, caçoaram da sua mediunidade, será que nós, ou se ele se tornasse um astro pop do mundo dos livros dos espíritos, aquele cara que psicografa, mas é orgulhoso, presunçoso e etc., alguém ia dar valor ao que ele estava falando? Não. E aí vem mais uma regrinha básica para a gente não perder a fé. Qual? A fé anda de mãos dadas com a humildade. A fé presunçosa leva ao nosso desespero. Porque quando as coisas não acontecem da maneira como a gente fala que tem que acontecer, nós estamos sendo presunçosos. Em primeiro lugar, porque quem decide não somos nós. Muitas coisas realmente dependem de nós. Nosso levantar, nosso caminhar, nosso alimentar, né? A nossa vida diária, vou trabalhar, então, outras coisas estão fora do nosso controle. Mas se eu for presunçosa, tiver a fé presunçosa, eu já tenho um passinho para não ter a fé. Ao contrário, se eu tenho a fé que é humilde, que entende que nem tudo depende de mim, que eu estou aqui no mundo de provas e expiações, e que eu tenho alguém que está acima de mim, controlando muitas coisas e colocando muitas montanhas no meu caminho, eu tenho humildade, eu vou perseverar na minha fé. É difícil superar os obstáculos, é difícil vencer as montanhas, mas não é impossível. Então, primeiro, para a gente não perder a fé tem que andar de mão dada com a humildade. Ela não pode ser uma fé presunçosa, ela não pode ser uma fé orgulhosa. Segunda coisa, a fé tem que andar de mão dadas com a lucidez. Nós não podemos ter uma fé cega, uma fé irracional. Nós temos sempre que questionar, e não é questionar a fé, é questionar a situação que está sendo colocada naquele momento. Ora, se eu tenho uma determinada situação adversa na minha vida, lógico, eu quero que ela acabe desse jeito, mas novamente estamos num mundo de provas e expiações. Então, se eu tiver humildade, se eu tiver lucidez, se eu tiver calma, se eu tiver a esperança, eu vou ter uma condição para pensar naquela situação adversa, e as respostas virão e as saídas virão. Pode não acontecer da maneira como eu quero que aconteça.
quê? Porque nem sempre aquilo que eu quero que aconteça para mim é aquilo que vai ser bom para mim. Eu não sei o que está preparado lá. Eu não sei qual é o próximo passo adiante. Às vezes uma porta se fecha e você pediu tanto para Deus que aquela porta se abrisse e a porta não abre de jeito nenhum. E daí você fala assim: para que eu vou rezar? Para que eu vou orar? Para que eu vou lá no centro? Para que eu vou tomar passe? Nada disso adiante. Passado um tempo, você descobre uma situação. Fala assim: nossa, puxa vida, se tivesse acontecido daquela maneira que eu estava planejando, a essa hora eu estava mais danado do que antes. Então nós temos que ter o quê? Lucidez. Nós não podemos ter uma fé cega e racional. Um momento que retrata bem isso, da fé calma, da fé que tem esperança, daquele momento que está um turbilhão na nossa vida e a gente consegue parar e raciocinar, é uma outra passagem também que está nesse capítulo, quando ele fala da história de Jesus estar no barco. Então, para quem não sabe, também procura depois. Jesus estava no barco lá com os seus apóstolos e ele estava dormindo. E o mar sacudia e tal, aquela ventania horrorosa, e um dos apóstolos chega para Jesus e fala assim: Jesus, acorda. Você não está vendo que a gente vai morrer, que o barco vai afundar? E ele olha para o discípulo e fala assim: acalma-te. E acabou o vento, acabou a tempestade, e ele olha para o discípulo e fala assim: homem de pouca fé. E volta a dormir. O que significa isso? Falei para vocês da lucidez, da esperança, da calma e da tranquilidade. Se naquele momento de turbilhão intenso na nossa vida, nós estamos vivendo, seja um problema de saúde, um problema de relacionamento, um problema financeiro, qualquer problema, se eu tiver um minutinho para parar e pensar assim: nossa, vamos agir aqui com calma, vamos pensar um pouquinho, vamos ter um pouquinho de lucidez. Por mais que esteja difícil, você encontra esperança, recupera sua fé, acalma o seu coração e espera. Porque quando a gente pensa nas coisas boas, tudo coopera para o bem. E pode não dar certo da maneira como a gente queria que fosse, mas vai dar certo. E lá na frente nós vamos descobrir: nossa, se desse certo daquele jeito, hoje não seria bom. Mas como deu certo agora, olha só como ficou bom. Então, a fé, ela tem que ter lucidez, esperança, calmaria e ser uma fé sincera. Por fim não, que ainda tem umas 40 páginas para vocês, mas qual seria outra regrinha básica para a gente caminhar na fé? Quem aqui é visto o palpite? Todo mundo quer. Silêncio. Vou dar uma dica: orai e vigiai. Então nós temos que ter o quê? Sempre a oração. Ah, está difícil. Está difícil. Tem dias que você não consegue rezar, tem dias que você chega em casa, já sai atrasado, vai não sei para lá, e esquece de rezar. Mas não precisa ser aquela oração, decorada, com um monte de coisa e tal. Não. Gente, aquele 2 minutos que você para, que foi dentro do seu carro,
a família inteira fica quieta, presta atenção. Não, isso é com você. Você vai pedir para Deus o quê? Deus, por favor, não me deixe esmorecer na fé. Vou ter um monte de contrariedade no dia. Muitas montanhas aparecerão hoje, aparecerão amanhã. Mas dá os grãozinhos de mostarda, por favor. Eu preciso deles. Eu preciso continuar aqui na minha fé. É uma oração. Então, quando a gente fala que oração não precisa ser decorada, não precisa ser decorada. Basta você entregar o seu coração naquela oração. Falar com Deus, falar com Jesus. Ah, você gosta de fazer oração decorada? Fica à vontade. Não tem problema, não quer dizer que oração decorada não vai funcionar. Porque tudo que a gente faz com fé funciona. Por fim, eu ouvi uma pessoa, e essa pessoa estava conversando e ela disse assim: Edilene, nunca encoste numa árvore seca. Sempre fique perto de uma árvore frondosa. Pensando, né? E a conversa era sobre amigos e exemplos. E essa pessoa me disse: árvore boa dá bom fruto, árvore ruim não dá bom fruto. Se você se mirar nos exemplos das árvores frondosas, você vai descobrir por que elas frutificam. Então, quando a gente estiver ali perdendo a nossa fé, a fé estiver assim, pequenininha, está fraquinha, precisando aí de um chá de ânimo, pense em exemplos de pessoas vencedoras, mas não vencedoras daquela que está lá, cheia da grana, não é isso? Vencedoras nos exemplos de fé. Chico Xavier, Divaldo Franco, Irmã Dulce. Quem ouviu falar da Irmã Dulce aqui, se não ouviu, depois procura também. Ela foi uma freira da Bahia que ajudava as pessoas paupérrimas, com muita fome. E às vezes eles não tinham nem o que comer dentro do convento e ela trazia mais gente para dentro do convento. E ela falava assim: Deus nunca vai me desamparar. E nunca desamparou. Aparecia do nada alguém com uma doação. E ela conseguia atingir os seus objetivos. Mas não precisa se espelhar nessas pessoas. Pense em alguém do seu dia a dia. Pensa na senhorinha que vocês não sabem quem é, que eu não posso falar, que estava lá com a vida virada de ponta cabeça e eu coçando a cabeça com meu pai do céu, como que eu vou fazer para ajudar? E ela com um sorriso no ar no rosto. Vai dar tudo certo. Confio em Deus, vai dar tudo certo. Então, a gente pensa nesses exemplos e não esmorece a nossa fé. E agora, terminando, a fé não é algo que a gente receita para os outros, não é uma receita médica. Você vai no médico e fala assim: não, você já precisa de fé, passa lá na farmácia e compra fé. Não, é algo que a gente adquire. Adquire como? Com a paciência, com a lucidez, com a perseverança, com a calmaria e se mirando nos bons exemplos. Que nessa Páscoa, todos vocês e eu possamos resgatar a
nossa fé. Boa noite, muito obrigada.